Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos. Hoje vou falar de um incêndio que acabou numa tragédia. O incêndio de Pedrógão Grande. Na manhã do dia 17 de junho de 2017, na região de Pedrógão Grande, o tempo estava quente e algumas pessoas, aproveitando esse tempo quente, foram passar o dia na Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, concelho vizinho de Pedrógão Grande. Às 14 horas, na aldeia de Escalos Fundeiros, a população viram um foco de incêndio e chamaram de imediatamente os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo estava descontrolado devido ao vento forte que sentia-se na região e viram que o fogo estava a espalhar muito rapidamente em várias direções. Os bombeiros tiveram que pedir apoio porque não conseguiam dar conta do incêndio. O fogo alastrava-se para várias aldeias e devido ao incêndio as linhas telefónicas queimaram e não havia comunicações para as aldeias da região, ficando assim isoladas. O fogo começou a chegar às aldeias. A população desesperada começaram a defender os seus bens sem ajuda dos bombeiros. Alguns barracões ardiam e o fogo ameaçava indústrias. O incêndio aproximava-se rapidamente da Praia das Rocas. Uma tragédia estava para acontecer. Na Praia das Rocas, as pessoas viram o fumo do incêndio muito próximo e começaram a fugir. Como não tinha guardas a direcionar o trânsito, os condutores iam em várias direções, mas quem foi pela Estrada Nacional 236 em direção a Figueiró dos Vinhos não tiveram o mesmo destino que os outros condutores. A Proteção Civil ativaram os meios aéreos para combater o incêndio. Nas aldeias, as pessoas que não conseguiam defender pegaram nas viaturas e fugiram para a Estrada Nacional 236. No quilômetro 5 da Estrada Nacional 236, o fogo e o fumo cercaram a área. 15 viaturas ficaram presas no local. Sem saída, 17 pessoas saíram das viaturas para tentar sobreviver, mas acabaram por serem apanhados e 30 pessoas ficaram presas nas viaturas. A temperatura que chegou a atingir os 100 graus fizeram rebentar os motores, acabando por matar as 30 pessoas. A GNR cortava a IC8 para evitar uma tragédia maior. Sem saber a tragédia da Estrada Nacional 236, mais tarde a GNR descobriram as viaturas ardidas e quando aproximaram das viaturas encontraram corpos no interior. Nas aldeias começavam a arder casas. As autoridades deslocavam várias pessoas das suas casas para evitar mais mortes. Devido ao fogo estar próximo, algumas pessoas tiveram de sair à força das suas casas porque não queriam sair delas. Ao avançar das chamas, vários animais morriam. Devido à aproximação do incêndio, o posto de comando operacional foi obrigado a mudar de Pedrógão Grande para Ancião. No final do primeiro dia, a Proteção Civil deram o balanço de 62 mortos, 60 feridos ligeiros e 2 feridos graves. O governo anunciou 3 dias de luto nacional. A França, a Espanha e a Itália mandaram mais apoio aéreo. Na aldeia de Nudarinho, uma aldeia que tinha menos de 30 habitantes, morreram 12 pessoas. Mais de 2.150 bombeiros, auxiliados por mais de 660 veículos e 16 meios aéreos, combatiam o incêndio. Chegou a ser noticiado que um Canadair tinha se despistado, mas foi logo desmentido. Ao longo que o incêndio avançava, o fogo destruía casas e indústrias. O fogo seguiu para Góis, sendo essa frente a mais perigosa. As outras frentes estavam dominadas, mas com alguns meios aéreos e bombeiros a apagar os reacendimentos. Depois de Góis, o incêndio passou para Pampilhosa da Serra. No dia 24 de junho, uma semana depois do início, o incêndio foi dado como dominado. O balanço final foi de 65 mortos, 7 feridos graves e 254 feridos ligeiros. Entre os mortos estavam 60 adultos, 4 crianças e um bombeiro. A floresta de Pedrógão Grande tinha 81% de área ardida composta por eucalipto e pinheiro bravo. Centenas de animais morreram queimados. Mais de 300 suínos, 63 ovinos,
20 bovinos e dezenas de animais de estimação. O incêndio destruiu cerca de 500 casas de habitação e 48 empresas, deixando 372 pessoas no desemprego. Os prejuízos ascendem aos 500 milhões de euros. O incêndio atingiu os concelhos de Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Ancião, Alvaiazer, Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil. O incêndio foi o maior e mais mortífero de sempre em Portugal. Foram apontadas várias causas do incêndio. O relatório entregue ao governo foi que o incêndio foi causado por uma linha de média tensão da EDP que teria entrado em contacto com a vegetação. As autoridades apontaram que o incêndio foi provocado por trovoada seca que afetava o interior do país. Os populares falavam que não havia nuvens no céu, apontando que o incêndio foi causado por mão criminosa. Os técnicos falam que o governo não deram ouvidos aos alertas do IPMA das altas temperaturas e do risco de incêndio para todo o país. O Ciresp falhou em mais de 300 chamadas. Várias pessoas anónimas e famosas foram solidárias para as pessoas afetadas de Pedrógão Grande. Foram abertos algumas linhas para donativos que atingiam 13 milhões de euros. As linhas públicas abertas pelas televisões, as pessoas doavam 60 cêntimos mais IVA que iam para os cofres do governo. Alguns autarcas não sabiam onde estava uma parte do dinheiro doado. A outra parte do dinheiro que os autarcas receberam foi para reconstruir as habitações. Vários agricultores foram apoiados por 812 mil euros. No dia 25 de outubro, o governo anunciou que 72 habitações estavam reconstruídas. O presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil e o assessor da Comunicação da Proteção Civil pediram demissão. O primeiro-ministro António Costa garantiu que a ministra Constança Urbano de Sousa não se ia demitir. Proteção Civil diz que o relatório tem erros e omissões graves. Uma das causas apontadas para o incêndio ter alastrado foi a floresta não estar limpa. Em 16 de outubro, algumas pessoas testemunharam um helicóptero a lançar um objeto a arder que caiu no meio de uma floresta de Pedrógão Grande que não tinha ardido, que foi logo apagado, e também foi registrado por vídeo amador o momento do foco. Nesse dia eu estava em Piódão, a cerca de 60 km de distância, e não havia nuvens para trovoadas, afastando hipótese de trovoada. Após o incêndio, as linhas de rede foram repostas nas localizações anteriores, mas as estradas já continham instalações para passar as linhas por debaixo da terra antes do incêndio, mas mesmo assim preferiram manter a linha por dentro da floresta. Se as linhas estivessem debaixo da terra, podia ter evitado tantas mortes. O incêndio podia ter sido evitado se o governo ouvisse os avisos dados pelo IPMA, a Proteção Civil, o governo, os responsáveis pelas linhas telefónicas e a Ciresp falharam. As faltas dos bombeiros, que têm outros empregos, são justificadas, não dando o dia seguinte de um incêndio às pessoas que arriscam a vida a combater o incêndio. Os bombeiros voluntários só recebem 3 euros por hora, e se não fosse as pessoas a dar alimentos quando estão a combater o incêndio, os bombeiros tinham de pagar pelo próprio bolso. O incêndio de Pedrógão Grande foi uma tragédia, mas não serviu de exemplo para o governo, porque no dia 15 de outubro outra tragédia aconteceu. Gostaria de saber a vossa opinião sobre a causa do incêndio e do vídeo.